Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E mais uma vez nós temos essa liberdade de podermos aprender da palavra de Deus. Então vamos orar agradecendo a Deus por isso. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui neste momento, Senhor, para aprender da Tua palavra, para poder aprender, Senhor, realmente como melhor te agradar, Senhor, como ser realmente os servos que Tu separou para que nós fôssemos, Pai. Abençoa, Senhor, nossa aula de hoje, que o Teu Espírito fale com cada uma, Senhor. Aonde estiver nesse momento assistindo, que o Senhor possa estar com o Seu Espírito instruindo, Senhor, para andarmos em fidelidade a Ti, Pai. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a semana passada nós terminamos uma série de lições. E se você não teve a oportunidade de assistir, elas se encontram aqui no canal. Então, você pode acessar aqui o nosso canal e você vai ter toda a série de lições que estivemos estudando até a semana passada. E agora nós vamos partir para um outro tema. Um tema tão importante quanto tudo que nós temos estudado. Porque, na verdade, a palavra de Deus todinha ela é importante, não é? Então, nós vamos estar nos próximos 15 encontros falando sobre a verdadeira adoração. Como podemos realmente adorar a Deus. E, para isso, nós vamos nos utilizar de um livro de John MacArthur que se chama A Essência da Verdadeira Adoração. Vamos, com ele, percorrer esse tema tão importante que a palavra de Deus nos apresenta. Salmo capítulo 29, versículo 2 diz: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Essa, com certeza, é a maior obrigação de qualquer cristão. Nós estamos aqui na vida, né? Para honrar, para adorar, para nos deleitarmos em Deus, para glorificar o nome do Senhor acima de todas as coisas. E John MacArthur fala com muita propriedade que aquele que é o objeto da sua adoração, na verdade expressa qual é a esperança do seu destino eterno. Então, se o nosso destino eterno realmente é o Senhor, é glorificar o Senhor, com certeza ele será o foco da nossa adoração. Nós temos muitas visões distorcidas do que realmente é a adoração. E nós vamos poder, nessa série de estudos, estar esclarecendo cada um desses pontos biblicamente. Mas o certo é que a adoração não é alguma coisa restrita a um lugar e a um período de tempo. Pode ser que você considere que a adoração é o momento do louvor no culto, né? Então, para isso, nós temos que esperar chegar o dia do culto e naquele momento em que somos chamados a adorar a Deus, né? Nós louvamos o seu nome e, portanto, ali está a nossa adoração. Cantar, com certeza, é uma forma de adorar ao Senhor, mas ela é somente uma das formas de adorar a Deus. É interessante ver que Jesus, ele não fala do cantar, né, como a essência da adoração. Em João, capítulo 4, versículos 23 e 24, ele diz: Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Ele coloca aqui, né, como a principal característica dos verdadeiros adoradores adorarem em verdade. Pode ser que para muitas pessoas a adoração esteja ligada a uma liturgia, né, a uma igreja alta, a incensos, a rituais. Ou, por outro lado, alguns hoje, despidos dessas formalidades, consideram que a adoração deve refletir uma confortável familiaridade com Deus,
né, uma proximidade com Deus, negando o caráter santo e transcendente de Deus. E, na verdade, uma adoração mais voltada para o homem, né, para livrar o homem de sentimentos ruins, como medo, como tristeza. Né? Um louvor que vem para ser confortável para o adorador e não para ser a exaltação da santidade daquele a quem adoramos. Na verdade, esse declínio da verdadeira adoração nas igrejas evangélicas é um sinal bastante preocupante. Reflete uma depreciação de Deus e uma pecaminosa apatia para com a sua verdade entre o povo de Deus. A ausência dessa verdadeira adoração dentro dos cultos, né, demonstra uma ausência da verdadeira reverência e de uma vida devocional particular dos membros da igreja. A adoração, ela é o reflexo da vida de adoração de cada um dos membros. Por isso é que ela não é restrita a um momento, a um clima que se estabelece num culto. Porque os verdadeiros adoradores se reúnem e adoram em espírito e em verdade. E esse se torna um dos momentos de adoração do culto. Na verdade, a adoração é a chamada para um estilo de vida diferente, um estilo de vida que busca adorar a Deus continuamente e não apenas nos cultos, né, do domingo. Então, esse é um apelo novo, no sentido de que os cristãos do nosso tempo perderam essa ênfase em Deus. Infelizmente, os cristãos, né, muitas denominações, deixaram de ter a ênfase da adoração em Deus e passaram a ter essa ênfase no próprio homem. Mas também é um apelo antigo, né? Tendo em vista que o salmista, lá em Salmo 95, 6 e 7, já falava disso. Salmo 95, versículos 6 e 7. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Então, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos, são expressões que já se encontram na palavra de Deus há muito tempo. Por isso, esse não é um apelo novo de adoração, mas é algo que realmente está presente sempre. John MacArthur conta aqui a história de uma mulher que, fazendo uma tortilha, né, numa frigideira com a massa, de repente olhou e viu que era o rosto de Jesus, começou a achar que aquela tortilha era o rosto de Jesus, e aquilo foi crescendo e se santificou de uma forma que virou um lugar que peregrinaram 35 mil pessoas até para adorar aquela tortilha, né, que a mulher tinha feito. E isso pode parecer uma história fantasiosa e ridícula, mas a verdade é que nós vemos muito disso, né? Coisas absurdas e que de repente se tornam um objeto de adoração e que envolvem as pessoas numa adoração que aos nossos olhos parece muito maluco, mas que existe. E o pior é que esse tipo de adoração distorcida é mais fácil de encontrar do que a verdadeira adoração nos dias de hoje, né? John MacArthur, por conta de tudo isso, propõe que a gente olhe para essa verdadeira adoração, que a gente estude isso, que essa doutrina da adoração seja algo real para nós, de compreensão para nós, para que nós possamos nos tornar realmente verdadeiros adoradores e não cair nas armadilhas de uma adoração falsa. Por que dessa importância de estudar sobre a adoração? Porque a adoração está no centro de tudo o que a Bíblia nos ordena. Se você não é um verdadeiro adorador,
tudo mais na sua vida estará espiritualmente fora de sincronia. De modo oposto, nada acelerará mais seu crescimento espiritual e sua santificação do que obter uma compreensão correta da verdadeira adoração. Então, se você se tornar um verdadeiro adorador, isso vai promover o seu crescimento e a sua santificação, da mesma forma que o contrário é verdadeiro, né? Sem a santificação, sem o crescimento espiritual, sem realmente enxergar a quem devemos adorar e de que forma devemos adorar, nós não poderemos crescer em Cristo. Mas será que a adoração ela está presente realmente na Bíblia? Com certeza, né? Do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos poder passar por muito sobre a adoração. A adoração começa em Gênesis, com a queda, quando Adão não adorou a Deus, obedecendo a uma única ordem. A sua desobediência fez ele cair, e a sua obediência seria a adoração. E nós vemos lá em Apocalipse a história culminando numa comunidade eterna adorando na presença desse Deus amoroso. Então, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ver presente a adoração. Jesus, ele citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, e chamou isso de o verdadeiro e o maior mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo entendimento e de todas as forças. Amarás o Senhor teu Deus sobre tudo, né? Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30. Então, Jesus aqui ele confirma enfaticamente a adoração como a prioridade universal. Amarás o Senhor teu Deus, né? É a Ele que nós devemos amar, adorar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as nossas forças. Êxodo capítulo 20 registra os 10 mandamentos, e o primeiro dos mandamentos exige e regula essa adoração. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante deles, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. No Antigo Testamento, a adoração, ela abrangia a vida inteira. Ela não era separada num momento único. Nós vemos isso na explicação de como deveria ser feito o tabernáculo. Nós temos 31 versículos que são dedicados à criação do mundo. E nós temos 243 versículos que explicam como deveria ser feito o tabernáculo. Nós vemos que os israelitas, eles não iam ao templo para se sentar e ouvir uma celebração ou para ter ensinamentos. Não, eles iam ao tabernáculo com o objetivo único de adorar a Deus e servir-lhe. Se precisassem se reunir para qualquer outro propósito, eles faziam isso fora do tabernáculo, né? A organização do acampamento sugere que a adoração era central a toda outra atividade. A posição reflete a adoração. Ele se situava no centro do acampamento, né? Imediatamente a ele ficavam os sacerdotes que lideravam a adoração. Um pouco mais distante do tabernáculo se posicionavam os levitas, que estavam envolvidos no culto, e mais longe ficavam dispostas as várias tribos, cada uma delas de frente para o centro, o lugar de adoração. Então nós vemos que essa organização do acampamento mostra o lugar da adoração. O tabernáculo era central. Do lado ficavam, né, os sacerdotes, e os levitas que iam instruir sobre a lei já ficavam mais distantes. Então, nós vemos o que é o principal ali, a adoração. O tabernáculo era um lugar exclusivo para a adoração.
Toda atividade política, social e religiosa em Israel girava em torno da lei. E a lei também regulava a adoração. Nós temos uma lista, né, de ofertas que deveriam ser feitas, que se encontram lá em Levítico, capítulo 1 a 7, que fala desses atos de adoração. E a primeira oferta dessa lista eram as ofertas queimadas. Inclusive existia um altar específico, o altar da oferta queimada, em que nenhuma parte ficava, né, sem ser queimada. Tudo era totalmente consagrado a Deus. Não se tirava nenhuma parte para o sacerdote ou para qualquer outra finalidade. E isso representa o quê? Que o ato de adoração, ele é um ato que tudo que o envolve deve ser consagrado totalmente a Deus. Então, quando nós estamos envolvidos numa adoração a Deus, a nossa vida está envolvida nessa adoração, é totalmente consagrada ao Senhor. Não é uma parte, olha, essa parte eu dou para Deus e essa parte aqui é para eu me sentir bem, é para eu ficar feliz, né? Isso não existe. Tudo consagrado ao Senhor. A lei de Moisés, ela explicou detalhadamente como é que deveria ser feito todos os atos de adoração. Em Êxodo, capítulo 30, versículos 34 a 36, ele explica como é que deveria ser feito a questão do incenso, né? O incenso, ele é um símbolo da adoração nas Escrituras. Ele aparece em muitos momentos, porque a fragrância dele sobe no ar, assim como a verdadeira adoração sobe até Deus. Então, aqui em Êxodo capítulo 30, nos versículos 34 a 36 diz: O Senhor disse a Moisés: reúne especiarias aromáticas em quantidades iguais, estoraque, ônica e gálbano. Essas substâncias aromáticas e incenso puro. Com eles farás incenso, perfume segundo a arte de perfumista, temperado com sal puro e santo. Parte dele reduzirás a pó e colocarás diante do testemunho na tenda da revelação, onde me encontrarei contigo. Será santíssimo para vós. Não fareis para vós mesmos nenhum incenso da mesma composição para vosso uso particular. Considerai-o santo para o Senhor. Quem fizer alguma como este para sentir o seu aroma será eliminado do seu povo. Então, nós vemos a rigidez de como Deus orientou que fosse feita essa queima de incensos, né? Que especiarias usar, que aquilo não poderia ser feito para você sentir o aroma. Então, a adoração, ela não é uma brincadeira, ela não é uma coisa, não importa como ela é feita, né? Não importa, o importante é o coração. Não é assim. Deus é muito explícito na sua palavra sobre como ele quer que essa adoração seja feita. Iria ser tirado do povo, né? Aquele que fizesse da maneira que não deveria ser feito. Deus, ele deu essa receita de perfume especial que ele queria, né? E se alguém se atrevesse a não fazer daquela forma, ele o mataria. Então, a adoração, ela é santa, ela é separada de qualquer outra coisa na dimensão humana. Ninguém pode tirar de Deus o que ele desenvolveu para a sua glória. Esse incenso simboliza algo que deve ser como esse perfume, santo, aceitável, aromático, subindo a Deus como aroma agradável. Então, quem usa a sua vida para qualquer propósito que não seja adoração, independente de quão nobre seja esse propósito, é culpado de um sério pecado. Porque hoje nós não estamos queimando incenso, né, para adorar a Deus. A nossa adoração é a adoração da nossa vida. E a nossa vida precisa ser completamente consagrada ao Senhor. Se a gente não está fazendo isso, se estamos adorando de uma maneira errada, nós estamos pecando. E nós vamos poder aqui hoje ver quando adorar é pecado. Repetidas vezes na palavra de Deus, Deus julgou aqueles que falharam em adorá-lo corretamente. Nós vamos ver
por exemplo, o povo de Israel, quando fez o bezerro de ouro, né? Eles consideravam que estavam adorando a Deus através daquele, entregaram ouro para poder fazer aquela imagem, mas nós sabemos o que ocasionou, né? Se Deus não tivesse sido misericordioso, toda aquela nação teria sido destruída. Mas ele acabou matando apenas 3.000 israelitas por conta dessa adoração incorreta. Da mesma forma, nós temos Nadab e Abiú, filhos de Arão, que foram criados para ser sacerdote, mas que também ofereceram um fogo estranho, né? Que é uma infração que a gente não sabe exatamente o que eles fizeram de errado, mas existem várias situações que podem ter acontecido, né? Como, por exemplo, eles terem oferecido algum tipo estranho de incenso, ou terem tomado álcool, vinho antes disso, que era proibido, mas enfim, alguma coisa que eles fizeram que não deveriam ter feito, então Deus acabou matando eles também, porque eles infringiram a forma correta que Deus tinha e exigia que fosse feita aquela adoração. Nós temos também outra situação quando Saul toma o lugar do sacerdote. Então, algo que não era para ele fazer, né? Mas ele, com a boa intenção, inclusive nós vamos ver isso, ele acaba também fazendo algo que Deus não se agrada. Nós temos a outra situação, que é a história de Uzá, como é que ele perdeu a vida, né? Ao que tudo indica, ele era um coatita, e os coatitas tinham a função de transportar a arca de Deus. E o que acontece? Era explícito que ninguém deveria tocar na arca. Essa arca deveria ser transportada, né, por varas que eram colocadas nas argolas da arca e carregadas nos ombros. Mas foi pego um carro novo. Vejam que não foi qualquer carro, eles pegaram um carro ali novo para colocar a arca, e quando esse carro parte, a arca parece que vai cair, e o que Uzá fez? Ele foi segurar, né, proteger a arca, e ele põe a mão na arca santa de Deus e também perde a sua vida, né? Nos dá a impressão de uma coisa, puxa, mas ele fez aquele ato de adoração, ele estava cuidando daquilo, né? Parece injusto acontecer isso com Uzá, mas nós temos que entender que os que oferecem adoração a seu modo são inaceitáveis a Deus, não importa se as suas intenções são boas. Aqueles que não obedecem a palavra de Deus, que não seguem aquilo que realmente o Senhor determina, não importa se o seu coração é bom, né? Se a sua intenção é boa, mas se há desobediência, isso não agradará ao Senhor. Todos esses incidentes nos ensinam que Deus não aceitará adoração irregular, independentemente de quão pura seja a nossa motivação ou de quão sinceros sejamos em nossa tentativa. Se nós fracassarmos a adorar a Deus como Ele mandou, nós não seremos abençoados. Por isso a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, para realmente fazermos, né, adorarmos a Deus da maneira como Ele quer. 4 tipos de adoração que são consideradas inaceitáveis. A primeira coisa que é considerável inaceitável é a adoração a falsos deuses. Isaías 48, 11. Deus diz: não darei a minha glória a nenhum outro. E isso é repetido em Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Êxodo capítulo 34, 14 explica: não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Interessante, no entanto, que a maior parte do mundo adora esses deuses falsos. Eu fico impressionada como a palavra de Deus, a Bíblia, é tão clara em afirmar, né, que nós não devemos adorar a ídolos esculpidos, mas isso está presente em todas as culturas.
né? Por quê? Porque existe dentro do homem um desejo da adoração. E quando ele não adora o Deus verdadeiro, ele vai procurar outras coisas para adorar. Por isso que, ainda que você não adore uma imagem, se você coloca qualquer outra coisa como principal à frente de Deus, você vai estar adorando um falso Deus. Nós aqui na nossa classe, nós pudemos ter uma série de lições em que nós aprendemos sobre esses falsos deuses, né, que estão presentes no nosso dia a dia, coisas que até a gente acha que são extremamente boas, né? A nossa família pode ser um Deus. Quando ela está à frente de Deus, quando ela se torna a nossa prioridade acima de qualquer coisa, né, acima de Deus, e então nós passamos a confiar nela e a depositar nela toda a nossa segurança e tudo, nós estamos ali idolatrando. E a palavra de Deus é muito clara contra a idolatria. Romanos capítulo 1, versículo 21, acusa realmente toda a humanidade disso, né? Dessa adoração aos deuses falsos, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Mesmo com todo o conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus. Esse é o maior erro que se pode cometer, né? Então, Paulo descreve a história da degradação da raça humana rumo a formas mais profundas e pecaminosas de falsa adoração. Quando deixam de glorificar ao nome do Senhor, nós vamos ver que vai se estabelecer o quê? A impureza sexual, os desejos ardentes do coração, a mentira, a degradação da humanidade, né? Ela se inicia pela distorção da adoração. Aquele que realmente adora o Deus verdadeiro, é o que nós falamos no começo, né? O caminho é a santificação. Mas longe do Deus verdadeiro, só vai trazer o quê? Destruição e pecaminosidade. Então, nós vemos aqui em Romanos, Paulo descrevendo que os que se afastam do verdadeiro Deus, invariavelmente vão fazer os seus ídolos para adorar. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O versículo 24 fala das consequências amargas de adorar falsos deuses. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Por isso, Deus os entregou Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas. O versículo 28 acrescenta: foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável. Assim, o resultado dessa adoração imprópria é que Deus simplesmente entrega os idólatras ao seu pecado e às suas consequências. Existe coisa pior que isso, gente? De você ser entregue aqueles seus pensamentos equivocados, a essa adoração, né, equivocada, o Espírito Santo de Deus não falar mais com você, o Senhor não te alcançar. Então, essa terrível adoração aos falsos deuses vai levar por esse caminho impróprio. E como eu disse, os falsos deuses não são somente as imagens, né? Mas como nós vemos lá em Jó, capítulo 31, versículo 24 a 28 diz: se coloquei a esperança no ouro, ou disse ao ouro refinado, tu és minha confiança. Se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado grandes coisas. Se olhei para o sol quando brilhava ou para a lua, quando ela caminhava em esplendor, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de veneração, isso também seria um mal a ser punido pelos juízes, pois assim eu teria negado a Deus que está lá em cima. Colocar realmente a esperança no dinheiro, no ouro, né? E isso, irmãs, não é explícito.
Nós fazemos isso no nosso cotidiano. Quando, por exemplo, nós consideramos que nós não vamos ter problema nenhum porque nós pagamos um bom convênio médico. Então, quando o convênio médico falha, a gente entra no buraco, né? Porque a nossa confiança está no convênio. Isso significa que eu não devo ter convênio? Não. Eu devo ter um convênio médico. Isso é bom, né? Isso é previdente. Se o Senhor te der condições para isso, tenha. No entanto, a nossa confiança da nossa saúde, no nosso bom atendimento, não está no convênio, está no Senhor. Eu não posso dizer, o meu sonho para meu filho, a segurança para a vida dele, será ele ter um concurso público, ele entrar num lugar que ele não possa perder o emprego. A nossa confiança está no Senhor. Qualquer lugar que a gente coloca a nossa confiança, que seja fora do Senhor, é idolatria. A segunda coisa que faz com que nós tenhamos uma adoração equivocada é adorar ao Deus verdadeiro de maneira errada. Êxodo capítulo 32, versículos 7 e 8, registra a resposta de Deus quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro, né? Vamos lá em Êxodo capítulo 32, versículos 7 e 8. Então o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: aí está, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Nós vemos que os israelitas aqui é como se eles estivessem prestando uma homenagem àquele que te tirou da terra do Egito. Mas, apesar de achar que estavam adorando o Deus verdadeiro, apesar da intenção que eles tinham de adorar o Deus verdadeiro, no momento em que eles reduziram Deus a uma imagem, eles deixaram por terra toda a verdadeira adoração. Anos depois, como está registrado lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 14 a 19, Moisés diz aos israelitas reunidos: ao mesmo tempo, o Senhor também me ordenou que vos ensinasse estatutos e preceitos para que os cumprisseis na terra a qual vos dirigis, para dela tomar posse. Ficai muito atentos, pois não viste forma alguma no dia em que o Senhor, vosso Deus, falou convosco do meio do fogo no Horebe, para não vos corromperdes, fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante a homem ou mulher, ou semelhante a qualquer animal na terra, ou a qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhante a qualquer animal que rasteja sobre a terra, ou qualquer peixe nas águas debaixo da terra. E para não acontecer que, levantando os olhos ao céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus concedeu igualmente a todos os povos debaixo do céu. Algumas pessoas acreditam que a natureza é Deus, que a gente deve adorar, né, a planta, o sol, a lua, porque foi Deus que criou. E aqui em Deuteronômio está sendo explícito para que nenhuma dessas coisas tome o lugar de Deus. Deus não coloca nenhuma imagem como referência dele mesmo. Olha, eu sou como o céu, eu sou como o sol, eu sou o sol, eu sou a lua, né? Não. E fazer isso é ter uma adoração distorcida. Deus se revelou aos israelitas como nação. Ele não estava personificado de uma forma distinta. Ele manifestou a sua glória e o seu poder através de uma coluna de fogo e de fumaça. Apareceu como luz, mas Deus não quer ser reduzido a uma imagem. A idolatria não começa com o martelo do escultor, ela começa na mente. Por isso, nós também, se tentamos imaginar Deus como um velhinho barbudo, né? Um Papai Noel sem roupa vermelha, isso também é errado, isso também
é distorcer a glória de Deus. Deus não se revela absolutamente dessas maneiras. Nenhum conceito visual de Deus poderia representar adequadamente a sua glória eterna. Isso pode se dever ao fato de Deus ser descrito como luz. Não é possível fazer uma estátua da luz, né? Então, descrever Deus com a nossa mente humana, isso é limitar Deus. Deus não é limitado. Então, quando você parar para adorar a Deus, mas o que eu tenho que pensar, Laís? Assim, que imagem que eu tenho que fazer de Deus? Nenhuma, porque a sua mente humana não tem capacidade para isso, né? Nós temos que glorificar a nosso Deus por ele ser quem ele é, pelo seu poder, pelas suas manifestações, mas não buscar uma representação de quem é Deus. Quem se tornou homem foi Jesus Cristo. E mesmo ele, temos tantas variações de como ele seria, né? Um loiro de olho claro não tem nada a ver com o lugar onde ele vivia, nem com o biotipo da origem dele. Enfim, mas nós não precisamos disso para adorar. Nós não precisamos de uma imagem visual. Nós temos que adorar a Deus pelas manifestações do seu poder, da sua glória, de quem ele é. Porque ele disse, eu sou. Uma outra forma de adoração distorcida é a adoração ao Deus verdadeiro em um estilo próprio. Nós vimos Nadab e Abiú, Saul e Uzá, todos eles foram culpados de adorar a Deus à própria maneira, diferentemente da revelação de Deus. Essa é uma adoração falsa. Quando você faz uma adoração no seu próprio estilo, achando que aquilo que você está fazendo é o correto, apesar de estar transgredindo o mandamento de Deus, você está errado. Mateus capítulo 15, versículo 3, nos fala dos fariseus que tentavam adorar ao Deus verdadeiro com um sistema próprio. E o que Jesus diz para ele? E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? A adoração deles era uma abominação. Eles estavam mais presos às tradições, a fazer as coisas, né, da forma como eles acreditavam que deviam fazer, do que na realidade da adoração ao Senhor. Nós vemos, por exemplo, a história de Saul. Aqui em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8, diz assim: então ele esperou 7 dias de acordo com o que Samuel havia determinado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: o que fizeste? E Saul respondeu: vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei a favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Então veja, a desobediência de Saul, que aparentemente estava fazendo algo correto, né? Poxa, eu tô... olha, Samuel está demorando, eu vou oferecer aqui o holocausto, né? Eu vou oferecer o sacrifício e vou para poder ter o favor do Senhor. E ele diz: você agiu loucamente. Por quê? Porque acima de tudo, você não obedeceu. Você não obedeceu. E isso custou o reino, né? Nós vemos o que aconteceu depois com Saul. Ter uma adoração num estilo próprio, achando que você está fazendo o correto, né? E deixando de obedecer aquilo que o Senhor determina, isso vai trazer uma adoração equivocada. Uma outra forma incorreta de adoração é a adoração ao Deus verdadeiro da forma correta, mas com uma atitude errada.
Se eliminarmos todos os falsos deuses, todas as imagens do Deus verdadeiro e todos os modelos como um estilo próprio de adoração, nossa adoração ainda será inaceitável se a atitude do nosso coração não for correta. No capítulo 1 de Malaquias, Deus censura o povo de Israel pela imperfeição da sua adoração. Malaquias capítulo 1, versículo 7 diz: ofereceis alimento impuro sobre o meu altar. Eles estavam oferecendo animal, estavam no altar, parecia tudo ok, mas o animal era impuro. Eles estavam tratando o sacrifício de uma maneira sem reverência, com desdém. Então, ao oferecer animais cegos, mancos, doentes, em vez de trazer o melhor que eles tinham, eles estavam demonstrando um descaso, né, com a seriedade da adoração. E isso, apesar da gente aqui não querer se ater à questão do louvor, né, o louvor sendo uma ferramenta, só sendo mais uma forma da gente adorar a Deus, quando eu vejo isso daqui, me vem à mente o quanto muitas vezes nós, no momento que nós achamos, nesse momento aqui eu estou adorando a Deus, vamos adorar a Deus com um hino tal, né? Quantas vezes essa nossa oferta é feita com desdém? No meio da música, a gente olha a mensagem do WhatsApp, né? A gente olha para a roupa da pessoa que está lá tocando, a gente leva o nosso pensamento para N situações, realmente não consagrando aquele tempo como uma real adoração. Nós não consagramos, nós não damos o melhor do nosso tempo para Deus. Deus aparece ali, né? A adoração aparece numa flechinha ali. O nosso melhor tempo é dado para outras coisas. Nós não adoramos realmente ao Senhor na plenitude. E é isso que eles fizeram aqui. Eles estavam adorando com alimentos impuros. Eu não tenho prazer em vós, diz o versículo 10. Não aceitarei, nem aceitarei a vossa oferta. Ele se recusou a aceitar aquela oferta. Amós também nos dá uma visão sobre a intensidade do ódio de Deus sobre a oração feita com uma atitude errada. Amós, capítulo 5, versículo 21 a 24, Deus diz: eu detesto e desprezo vossas festas, não me agrado das vossas assembleias solenes, ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Olha que coisa triste. Deus nos livre de, depois de terminarmos um culto ao nosso Deus, que nós consideramos que a gente fez tudo certo, eu saí da minha casa, eu fui até a igreja, me reuni com os meus irmãos, eu participei lá do culto, e Deus, ao final daquele culto, dizer isso aqui: eu não vou ouvir as melodias das vossas liras. Sabe por quê? Porque o coração de vocês não estava presente nessa melodia. Eu não vou receber essa adoração, porque ela foi inútil. Você sair do culto tendo desperdiçado o seu tempo, porque aquele tempo não foi um tempo precioso de adoração. E eu estou falando do culto, mas eu estou falando da nossa vida. Deus olhar para a minha vida aos meus 56 anos e dizer: eu não vou receber o que você fez, o que você achou que você fez tanto para a igreja, né? Mas eu trabalhei, eu fui, eu falei, eu fiz, aconteci, mas eu não tive uma verdadeira adoração no meu proceder. Eu fiz tudo isso com uma atitude errada. Em Oséias capítulo 6, versículo 4 a 6, nós lemos: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a névoa da manhã e como o orvalho que logo se acaba. Por isso os abati por meio dos profetas, matei-os pela palavra da minha boca, e os meus juízos a teu respeito sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aquilo tudo era hipocrisia e não adoração. As ofertas eram vazias.
assim como hoje, né, muito do que se proclama como adoração é vazio. Isaías, capítulo 1, versículos de 11 a 15, traz uma acusação muito contundente e que nos faz refletir sobre os dias de hoje. O Senhor pergunta: para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas. Estou cansado de suportá-las. Quando estendes as mãos, escondereis os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei. Os profetas menores trazem muito, né, das palavras de Deus, o quanto que Deus realmente abominou essas adorações vazias e quanto que as profecias de destruição de Israel e Judá estão relacionadas a essa adoração, né, de uma maneira incorreta. Então, eu não sei você, mas eu fiquei muito mexida, né, em ver tudo isso, em ver a forma como Deus pode abominar realmente aquilo que estamos chamando de adoração. Porque ele vê tudo, não só a intenção, né, do nosso coração, que é verdadeira, mas o quanto estamos obedecendo realmente a sua palavra quando adoramos. Por isso que é necessário essa clara compreensão do ensino bíblico sobre adoração. E John MacArthur vai fazer isso. E eu estou muito empolgada de aprender a adorar da maneira bíblica, aprender a adorar realmente a Deus de uma maneira que o agrade e que tudo o que fizermos chamando de adoração, a nossa vida, né, de adoração, seja um perfume suave realmente ao Senhor. John MacArthur termina esse capítulo dizendo: quando a igreja falha em adorar corretamente, falha em todas as demais áreas. E o mundo está sofrendo por causa dessa falha. Grande parte do mundo oferece a falsa adoração, o tipo de adoração que se concentra em uma tortilha, em coisas materiais, no ritual, na forma, ou até mesmo em bênçãos divinas. Se não adoramos essas coisas, oferecemos o tipo de adoração que segue um estilo próprio, projetado para agradar os adoradores. E mesmo no melhor dos casos, a nossa adoração é oferecida como uma atitude errada ou parcial. Deus não aceitará esse tipo de adoração baseado nos próprios méritos. A Bíblia é explícita a respeito. Devemos buscar uma nova compreensão da adoração. Então, é isso que nós precisamos, buscar essa nova compreensão da adoração. Vamos buscar ser verdadeiros adoradores e eu espero contar com você nesse nosso percurso de aprendizagem. Que Deus nos abençoe, que nós possamos essa semana estar adorando a Deus com a nossa vida.